Irmãos, vejamos então alguns princípios de interpretação de narrativas. 10 princípios. O Douglas Stewart, que é o outro autor do livro que eu citei agora há pouco, Gordon Fee, ele apresenta-nos 10 princípios que nos ajudam a entender o texto bíblico, e eles estão resumidos aí. Geralmente, uma narrativa não ensina diretamente uma doutrina. Eu já tratei disso com vocês. Não é um ensino direto, mas uma história sendo contada de algo que aconteceu. Usualmente ilustra uma doutrina ou doutrinas ensinadas de modo proposicional em outros lugares. Ou seja, quando eu leio na carta de Paulo aos Romanos que a justificação é somente pela fé, e eu vou no Antigo Testamento e vejo uma narrativa, ou mesmo no Novo Testamento, então eu vejo essa salvação graciosa de Deus sendo manifestada ali, de homens que confiaram no Senhor, creram nele e foram salvos, foram remidos dos seus pecados e passaram a ter comunhão com Deus, como a prostituta Raabe ou tantas outras pessoas do passado. Então eu vejo a doutrina aplicada e não necessariamente declarada. É verdade que, pegando toda a narrativa, eu posso então extrair doutrinas, mas eu tenho que tomar cuidado com uma narrativa em particular e querer tirar uma doutrina dali. Eu preciso olhar essa doutrina à luz da totalidade da Escritura. Por exemplo, o caso clássico disso é quando alguém afirma, diferente do que toda a Escritura ensina, que é possível comunicar-se com os mortos por causa de uma narrativa bíblica. Eu posso ter dificuldade de entender aquele texto e ser honesto e dizer, olha, não sei. Mas eu não posso chegar à conclusão contrária à totalidade da Escritura de que os mortos se comunicam com os vivos. Porque só aquele texto e é uma narrativa ensina isso. Então, não há nada direto sendo ensinado ali. E também, as narrativas registram o que aconteceu, não necessariamente o que deveria acontecer. Narra os eventos acontecidos e não necessariamente o que deveria. Nem toda narrativa, portanto, tem uma moral da história identificável e individual. Há narrativas de que você vê os personagens vacilando e nós não sabemos o que acontece depois. Porque o que está sendo, o que se é preocupado, o que tem-se de preocupação é aquilo que Deus entende como prioritário para contar a sua história da redenção e não satisfazer as nossas curiosidades do desfecho dos eventos, tá bem? O que as pessoas fazem nas narrativas não é necessariamente um bom exemplo para nós. Frequentemente, irmãos, é exatamente o contrário. Frequentemente o que acontece é o contrário. E vocês podem lembrar de muitos exemplos da Escritura. O caso da mentira de Raabe, por exemplo, cairia por terra por causa desse princípio aqui. O texto não foi escrito para dizer que nós podemos mentir, que as coisas se dão bem. E pelo contrário, que Deus salva uma mulher pagã. Tá bem? A maior parte dos personagens da narrativa, junto com isso, está longe de ser perfeita. E aí nós temos que tomar cuidado mesmo em ler a Bíblia apenas preocupado com os exemplos dos personagens bíblicos. Exemplo de Abraão, exemplo de Moisés, exemplo de José. Eles estão longe de serem perfeitos. O exemplo clássico é olhar para a história de José e ver só bondade em José. E esquecer de toda aquela trama, aquelas muitas milhas que ele fez os seus irmãos caminhar, a angústia que ele provocou no coração dos irmãos dele. Ser honesto, não dá para dizer que aquilo é bom. Mas aí, porque a gente foca apenas no personagem, então a gente mascara aquilo e atropela aquilo como se não tivesse acontecido aquele episódio ruim ali, porque ele deu uma disciplina nos irmãos dele, fazendo sofrerem bastante. Isso não é bom. A Bíblia não chama para, quando alguém pega contra nós, a gente dá um banho de água fria nele antes de perdoar. Não. Então, porque eu me prendo apenas ao personagem, e aí eu intensifico. Realmente, ele foi um homem íntegro, um dos mais íntegros da Escritura. Realmente, isso é verdade, mas longe de ser perfeito. Então aí, às vezes eu quero imputar essa perfeição, então eu passo por cima, digo que ele perdoou, mas esqueço de tudo que ele aprontou ali para perdoar os seus irmãos, tá bem? Leiam lá depois que vocês vão ver o que aconteceu ali. Sim? Mas ele também, acho que ele fez isso porque os irmãos não certo. Ele precisou de um pouco de vingança, né? O que ele sofreu foi bastante, então um pouco de vingança antes do perdão. É isso mesmo que ele fez e não o que deveria fazer, né? Porque a Bíblia está preocupada mesmo em narrar o que aconteceu e não o que deveria acontecer necessariamente, no caso das narrativas. Todas as narrativas, irmãos,
Antes disso, nós nem sempre somos informados no fim de uma narrativa se aquilo que aconteceu foi bom ou mal. E aí nós devemos julgar, à luz da totalidade da Escritura, se esse é um exemplo a ser imitado por nós ou não. Tá bem? E ainda, todas as narrativas são seletivas e incompletas. O que realmente aparece na narrativa é tudo o quanto o autor inspirado considerava necessário, considerava importante para nós. E não foi escrito para satisfazer as nossas curiosidades. Por exemplo, nós sabemos muitas coisas a respeito do próprio Deus, revelado na palavra dele. Fora da palavra dele, não sabemos nada. Na palavra dele sabemos muito dele, mas nós não sabemos tudo. Ele mesmo se revelou de modo parcial. A compreensão da história é revelada de modo parcial. Nós não temos todos os detalhes, por exemplo, de como será exatamente o fim dos tempos. Porque o livro de Apocalipse, já estou fugindo do gênero narrativo um pouco, mas só para fixar isso para vocês, não foi escrito para matar a nossa curiosidade de exatamente os detalhes mínimos, mas que de fato vai acontecer. E nós podemos descansar o nosso coração em meio aos momentos de aflição da nossa vida, porque um dia Ele realmente vai enxugar toda lágrima que verte do nosso coração aflito. Então essa briga entre os cristãos vai continuar, a briga no sentido de essa divergência entre os cristãos vai continuar, porque a Bíblia não foi escrita com esse propósito de sanar todas as coisas. A gente tem nortes, a gente vai eliminando aspectos, mas tem que tomar cuidado, porque não é exaustiva. A história, a narrativa não é contada de modo exaustiva. Tá bem isso para vocês? Deus entendeu que partes desses eventos, cenas desses eventos eram importantes para nós entendermos a história da redenção. Então, nós deveríamos, irmãos, e aqui há um pecado nosso. Nós somos muito mais preocupados com aquilo que Deus não quis revelar do que com aquilo que Ele revelou. Não deveria ser assim entre nós. Às vezes a gente entra por caminhos de especulações sobre isso ou sobre aquilo e esquecemos de ficar com o que está revelado, nos apegarmos a isso e ver o impacto dessas coisas na nossa vida. Então, o que foi revelado é o que é importante para nós. Entendam isso. Não são escritas para responder a todas as nossas perguntas teológicas. Tem propósitos limitados, específicos e particulares e tratam de certas questões. Algo que é interessante no caso das narrativas é que conforme Deus, a partir de Gênesis em diante, vai contando a sua história, gradativamente Ele vai ampliando o conhecimento que Ele dá a nós dele. É aquilo que a gente chama de revelação progressiva. Ele vai ampliando o seu significado, vai nos dando mais detalhe, conforme o desenvolvimento da história. Então não espere você encontrar muita coisa no começo da narrativa, porque conforme o tempo vai passando, então ele vai clareando. Hoje cedo eu estava fazendo minha devocional em Gênesis, comecei ontem novamente a ler a Bíblia de modo devocional, e eu estava prestando atenção hoje que no capítulo 1 de Gênesis, até o 2:3, que é um bloco de texto, Deus se apresenta apenas como Yahvé. Mas a partir do versículo 4 em diante, Ele já se apresenta como, na nossa tradução, Senhor Deus. Desculpa, no começo, Gênesis 1 até 2:13, Ele se apresenta apenas como Elohim, como Senhor. No princípio, como Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, várias vezes, o que Deus fez, o que Deus disse, e disse Deus. Mas quando você chega no versículo 4, então o Senhor Deus. Primeiro ele se apresenta apenas como Elohim, que é um dos seus nomes. Depois ele já se apresenta como Yahvé, Elohim. E assim, ao longo da Escritura, ele vai se apresentando como bem um cantor propôs a nos dar os nomes de Deus por meio de uma música fez, foi apresentando o seu caráter por meio dos seus nomes ao longo da história, conforme o seu propósito. Então, o que está narrado, não está narrado para satisfazer as nossas curiosidades, esse é o meu ponto, mas para revelar Deus e sua obra. Ele vai fazendo isso conforme o seu propósito ao longo da história. A sua pergunta não é o que você quer saber, mas é o que o texto ensina. Porque é para isso que ele foi escrito. As narrativas podem ensinar ou explicitamente ou implicitamente. Ou seja, é necessário que você mesmo tente entender quais são os princípios que estão por trás do texto. Às vezes mais claros, às vezes mais difíceis de serem compreendidos, mas estão ali. E nós precisamos entender isso. Em última análise, Deus é o herói da história.
de todas as narrativas bíblicas. Mais um exemplo para vocês: é trágico quando se chega à conclusão que o ápice do triunfo de Davi sobre Golias é a fé de Davi. Não, irmãos, não é a fé de Davi. É o Deus gracioso que preserva o seu povo, que intervém na história do seu povo e nas misérias do seu povo, dando graça, levantando homens que ele decide, não pela sua força ou capacidade, mas pela sua graça, fazê-los fiéis e confiantes nele, para que realizem o seu propósito da redenção, de modo que o grande herói de Davi e Golias não é Davi com a sua funda, mas é o próprio Deus que usou Davi para preservar a semente santa de Israel, de onde nasceria o meu e o seu Redentor. Então, o grande herói da história é o próprio Deus, em todos os momentos, em todos os momentos. Existem alguns elementos que estão presentes nas narrativas, que são esses. Toda narrativa tem um narrador, obviamente, que é o escritor do texto. Este escritor, ele é central e ele representa Deus, porque ele fala de modo inspirado. Então, o que ele conta da história, como ele conta a história, é representando a própria visão de Deus, porque ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus para fazer isso. Também existem personagens que refletem o ponto de vista do autor, e Deus é o personagem sempre, o personagem principal de toda a história, ainda que ele não apareça de modo explícito em alguns momentos, mas sempre é Deus o personagem principal de toda a história. Nunca se esqueçam disso, senão vocês vão cair nesses erros que eu tenho dito para vocês, de considerar um homem como grande herói, tá bem? Ainda há um plano, a maneira como os eventos foram organizados. Ontem eu disse para vocês da diferença entre Crônicas e Reis, lembram? O livro de Reis narra a história dos dois reinos e tem uma perspectiva de mostrar por que o povo está experimentando o que está experimentando por conta dos seus próprios pecados. Então, o propósito do escritor de Reis, ou pelo menos um dos grandes propósitos, é mostrar ao povo que eles haviam sido levados para o cativeiro por conta dos seus próprios pecados. Então, o autor vai mostrando ao longo da narrativa o quanto esse povo anda distante de Deus, o que eles fizeram ao longo do tempo, o quanto Deus foi paciente, mas até que disciplinou-os. Quando você lê Crônicas, o mesmo período da história praticamente é abordado, mas agora com outra perspectiva. O povo já havia sido levado para o cativeiro, ou já tinha voltado, ou estava voltando. Então o autor de Crônicas mostra a graça bondosa de Deus preservando o seu povo, e que aquele povo não seria eliminado, porque Deus tem um pacto com esse povo, e deste povo viria o nosso Redentor Jesus, a semente santa que nos redimiria de todos os nossos pecados. Então ele mostra por meio do livro de Crônicas, narra a história, mostrando muito mais, não a miséria do povo, mas a graça de Deus em preservar o tempo todo. Perspectivas diferentes, sim. Se escreve muito bem, é uma sequência, vem primeiro esse, depois o quê? Crônicas e Reis? Crônicas e Reis narram o mesmo período histórico. Então são dois livros que narram os mesmos eventos, mas com propósitos diferentes. Então os dois não são contraditórios, os dois narram os mesmos eventos, os mesmos reis, os mesmos reinos, as mesmas coisas que aconteceram, mas dá enfoques diferentes. É como se tivesse aqui duas câmeras, e uma pegando de um ângulo e outra de outro, conforme o propósito. Então o propósito de Reis é mostrar a miséria do povo. O propósito de Crônicas é mostrar a graça de Deus, preservando a linhagem santa de Davi, de onde descenderia o nosso Rei e Redentor Jesus Cristo. É nesse sentido só, mas os dois narram o mesmo período histórico. Tá bem? E nós temos um lugar, o plano é isso, como esse material foi organizado. E o tempo e o espaço é que toda a narrativa aconteceu em algum lugar, em algum tempo. Já falei para vocês do caso do ano do rei Uzias. Onde esse profeta estava, o que estava acontecendo. Então toda a narrativa acontece num lugar específico e num tempo específico. Eu não posso ignorar isso. E também não posso ignorar, irmãos, o estilo que o autor usa para produzir a sua obra. Seja o estilo de cada um dos escritores, ou seja, ele mesmo se apropriando de determinados estilos em dados momentos para dar alguma ênfase. Eu reconheço que
Isso é um pouco mais difícil de perceber no texto, mas eu espero que chegando ali na narrativa nossa, a gente perceba pelo menos um detalhe disso, mostrando o escritor escrevendo muito rápido, resumindo muito tempo para mostrar uma pressa que havia, ou às vezes se delongando para mostrar a lentidão de alguma coisa. E aí o outro autor, que é o Longman III, nos ajuda a como aplicar essas narrativas na nossa vida, porque se eu não posso pegar a narrativa, ler e já aplicar direto para mim, não é isso que eu disse para vocês? Se não é uma declaração direta para mim, como interpretá-la e como aplicá-la então? Ele dá algumas dicas aqui. Deus nos informa a respeito do passado porque tem um propósito no presente. Aquilo que Ele fez no passado, Ele tem um propósito no presente. Ele quer que conheçamos a maneira pela qual salvou seu povo no passado, a fim de que nós, no presente, coloquemos nossa confiança nele. E aí, ele sugere, leia os acontecimentos como uma testemunha da maneira como Deus trabalhou no passado. E naquele tempo e naquele espaço. Também os escritores da história bíblica apresentam os fatos da história para glorificar a Deus de uma forma especial. Observe as questões motivadoras e que dirigem os autores humanos do livro que você está estudando. Portanto, concluir mesmo que o grande herói de Davi e Golias é Davi, é se esquecer disso. Que o grande herói da cova dos leões é Daniel e sua fé vibrante, que ele realmente tinha, é ele. Ou que os grandes heróis são os amigos dele na fornalha ardente, ou qualquer outro personagem. É esquecer isso, esquecer o propósito. Procure o exemplo que os relatos históricos fornecem, mas reconheça a descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, existem alguns momentos no Novo Testamento que ele faz referência ao Antigo, mas você não pode fazer isso o tempo todo. Tome cuidado com isso. Procure sempre uma ligação com Cristo. Todas as histórias contribuem para uma história única da salvação divina, e essa história tem seu clímax em Cristo Jesus. Mas como eu vos disse, cuidado para você não ficar procurando Cristo debaixo da pedra do texto, na porta do texto, ou em qualquer elemento que está no texto ali. Lembra que Cristo Jesus está presente como grande redentor da história. Às vezes ele aparece de modo mais intenso. Ele é o cordeiro que foi imolado e teve o seu sangue aspergido nas portas, na redenção do seu povo, libertando-os do Egito, assim como ele nos liberta pelo seu sangue da escravidão do pecado. Às vezes ele se manifesta de modo mais indireto, então eu preciso mesmo pensar nisso. Como Cristo está manifestado aqui? Ele está, mas como? E aí, irmãos, então chegamos aí nos nossos 15 minutos, e o livro de Reis, e um texto de Reis que é interessante, que mostra bastante a dinâmica dessas coisas todas. Vamos ser breves aqui então. Primeiro, é importante saber que nós não conhecemos quem escreveu Reis. A data dele foi provavelmente no cativeiro ou um período próximo do cativeiro. Lembra que Reis é para mostrar a miséria porque o povo foi para o cativeiro. Então foi escrito nesse período, um período abordado no livro do reinado de Salomão até o exílio babilônico, ou seja, mais ou menos 400 anos de história, e a história do povo de Deus sempre quebrando aliança com Deus. Essa é a história contada em Reis. Alguns dados principais que estão presentes em Reis, então, o reinado de Saul, de Davi, de Salomão, a divisão do reino em 930, o reino do norte sendo destruído em 722, é por isso que a partir de um determinado momento da narrativa de Reis, você só vê então o narrador falando de um dos reinos, porque o outro foi destruído. O exílio do povo de Deus, o cativeiro babilônico em 586, e esse povo retornando do exílio em 438. No texto que nós lidamos, nós precisamos saber que uma das características de Reis é trabalhar com ciclos narrativos. Então ele trabalha com um ciclo narrativo de Elias e Eliseus como dois grandes profetas de Deus que denunciaram o tempo todo a miséria do povo. Muitos profetas surgem no livro de Reis, e o propósito desses profetas é mostrar, olha, Deus esteve entre o povo, mostrando que esse povo estava andando por caminhos tortuosos. Então, esse povo continuou na obstinação dos seus corações, porque realmente quiseram fazer isso, pois foram constantemente alertados, e Elias e Eliseu são dois grandes exemplos da presença de Deus, exortando o povo a mudar de vida. Então nós temos esse ciclo que vai de 1 Reis 17 a 2 Reis 13, 21. E aí um espaço específico a partir de 2 Reis
2, 9 até o 13, falando de Eliseu. O nosso texto específico. O local do evento é o Reino do Norte. Lembra que o Reino do Norte estava em corrupção geral? O evento é mais ou menos no ano de 850, ou seja, 100 anos, menos de 100 anos antes da destruição daquele reino. A situação daquele reino era terrível. Acas, por exemplo, é um dos que estavam reinando naquele momento da história, de modo terrível mesmo. E o nosso texto, que é 2 Reis 5:1 a 6:7, se divide assim: cura de Naamã, a lepra de Geazi e o milagre do machado para auxílio dos discípulos dos profetas. Eu entendo, irmãos, que esse texto é um texto único. Lembra que eu disse que nós temos que preocupar com o contexto? Quando começa uma história, quando termina uma história, para que a gente lê a história na sua totalidade, não isole o versículo. Eu entendo, e eu vou tentar mostrar isso para vocês, que o texto do capítulo 6, verso 1 ao 7, vocês podem ir abrindo as Bíblias de vocês aí, se quiserem inclusive fazer anotações. Eu vou mostrar o texto, vou projetar, mas eu queria que você visse na sua Bíblia. Eu entendo que essas 3 histórias têm um propósito único, e eu pretendo mostrar isso para vocês. Aqui eu não estou sendo dogmático, ou seja, dizendo que é isso e acabou, mas estudando esse texto eu tenho chegado à conclusão de que realmente esse texto é uma ideia transmitida pelo narrador para mostrar algo especial da parte de Deus para nós. Vou tentar mostrar isso no texto, só mais esse detalhe aqui. Ao observar o texto, isso é o que eu vou mostrar ali para vocês. Veja que eu mudei algumas cores e destaquei algumas coisas para ajudar na interpretação. Você pode fazer isso, obviamente, riscando a sua própria Bíblia, com cores diferentes, inclusive. Não tenha medo de riscar a Bíblia, irmãos. Os personagens eu identifiquei, destaquei-os quando aparece a primeira vez. Coloquei os diálogos entre aspas para você distinguir o que é uma narrativa do que é um diálogo de um personagem. Tá bem? Existem algumas Bíblias que já fazem isso. A NVI, por exemplo, faz isso. Coloca entre aspas, e algumas outras Bíblias fazem isso. Coloca entre aspas, porque realmente é um diálogo. E também fiz o contraste com essa palavra porém para mostrar algumas coisas para vocês. E destaquei algumas outras coisas. Qual que é o propósito de Reis? Mostrar que o povo estava obstinado, mas que Deus estava presente por meio dos seus profetas, exortando o povo a mudar de vida. De modo que quando o povo foi para o cativeiro, é por culpa da obstinação deles. Então nesse texto, várias vezes, aparece que é um profeta em Samaria, que é um profeta em Israel, e que não há Deus senão em Israel, e que existe um homem de Deus em Israel. Portanto o povo é indesculpável. E também, agora vejamos então esses destaques. Olha lá. O primeiro bloco seria até o versículo 19. Eu posso ler o texto para vocês, e assim a gente vai compreendendo o texto na medida do possível. Naamã, que é o primeiro personagem do texto, era comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Percebe como o estilo do autor prevalece aqui? Enche a bola de Naamã e depois demonstra a fraqueza dele. Bastante interessante a maneira como ele faz isso. Mostra também a soberania de Deus, porque ele vencia as guerras por meio do Senhor e não da sua própria força. Era a soberania de Deus manifestada. E aí o texto continua: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Qual era o problema do povo? Havia desprezado Deus, mas Deus estava presente em Samaria por meio do seu profeta, e o narrador deixa isso muito bem claro aqui na história. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. 2 novos personagens se manifestam. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais para o mal de Geazi. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra.
Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? É claro que não. Você não é Deus mesmo, mas há um Deus Israel e o seu profeta está ali. Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim homem, para que eu cure de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Um rei pagão crê que há um profeta de Deus Israel com poder para curar. E o rei de Israel, que foi criado, que vivia no meio do povo de Deus e sabia da história do povo de Deus, desprezou o fato de Deus existir e ter poder para curar com o seu profeta ali ao lado. Ouvindo, porém, mais uma vez percebe o contraste aqui, a incredulidade do rei de Israel, a credulidade do rei da Síria, ainda que uma credulidade não de fé pessoal, mas essa, digamos assim, essa meia confiança e a incredulidade absoluta do rei de Israel. Porém, Eliseu, homem de Deus, isso vai aparecer algumas vezes. Ouvindo, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Mais uma vez o narrador dizendo: tem profeta em Israel, Deus está presente no meio do seu povo. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será restaurada e se ficará limpo. Percebe como foi rapidinho a saída dele da Síria, com uma longa jornada até chegar na frente da casa de Eliseu. Como o narrador resumiu isso rapidamente: longa jornada, mostrando a disposição daquele homem já de depositar a sua confiança no rei de Israel, enquanto o rei de Israel manifestou-se de modo incrédulo. Naamã, porém, mais uma vez o contraste aqui, ele devia fazer algo, porém ele se manifesta contrário. Muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Quer ser curado do jeito que quer ser curado. Há pessoas que querem ser aconselhadas do jeito que querem ser aconselhadas, há pessoas que querem ser ajudadas do jeito que querem ser ajudadas e não como deveria. E esse aqui é um exemplo claro disso. Ele queria ser curado, mas do jeito dele e não do jeito de Deus. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles e ficar limpo? Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, que são outros personagens que agora aparecem na história: meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Ele queria ser curado do seu jeito e não seria curado do seu jeito, mas a hora que ele resolveu submeter a vida dele do jeito de Deus, conforme a palavra de Deus, então ele desfrutou do cuidado de Deus na vida dele e experimentou a cura. Voltou o homem de Deus. Agora o segundo evento da história, ainda tem esse final. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. O rei de Israel estava ali e não reconhecia Deus na vida dele, na vida do seu povo, mas veio um pagão de milhas e milhas distantes para reconhecer que é em Israel que há Deus. Agora, pois, te peço, aceites o presente do teu servo. Porém, mais uma vez, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Eliseu, depois de insistência de Naamã, recusou aquilo que Geazi buscaria de modo furtivo na sequência do texto. Disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Mais uma vez, alguém reconhecendo a presença de Deus e o fato de que só Deus deve ser adorado. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon e ali adorar, quando ele estiver em trabalho oficial, e ele se encosta na minha mão e eu também tenho que me curvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu diz: vai-te em paz.
Quando Naamã se tinha afastado certa distância, jazia o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu que este filho Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então jazi em alcance de Naamã. Então foi Jazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro contrário e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: vai tudo bem, meu senhor. Vai tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas. Os discípulos dos profetas aparecerão na sequência do texto, que é o caso do machado. Aqui já é, na minha opinião, alguma evidência da conexão desse texto. Das regiões montanhosas de Efraim, dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servir de tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, 2 vestes festivais, pô-la sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aquele homem que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Jazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus. Novamente, o texto dá ênfase nisso. Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Se você esconder da sua Bíblia o número 6 grande do capítulo, tirar o negrito do seu texto e voltar e perceber e prestar atenção nele, a primeira coisa que você vai perceber é que do final do capítulo 5 até o começo do capítulo 6 não mudam os personagens intensamente. Acrescenta-se um personagem, um grupo de personagens, um personagem representando um grupo, que são os discípulos dos profetas. Não muda para outro dia, outro local, outra ocasião, não muda o cenário, tudo está acontecendo no mesmo lugar. Por isso, por causa dessa ausência de mudança de tempo e de espaço, de contexto e de circunstância, e mudança de personagens, é que eu entendo que esses textos estão no mesmo lugar. Isso ensina para mim? Não. Eis algumas aplicações para vocês desse texto, e vocês depois gastam tempo pensando nesse texto mais intensamente, irmãos. Esse texto tem narrador, tem personagem, tem plano e tem estilo. O que ele estava tentando provar? Será que o julgamento de Deus é justo? Julgamento sobre o povo, levando para o cativeiro. Os profetas que condenaram o pecado são verdadeiros? O texto demonstra que eles eram homens de Deus de fato. Como isso, desde o começo, transparece no texto? A menina diz: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Então Deus estava presente do seu povo por meio de seus profetas. Naamã também diz: eis que agora reconheço que não há Deus senão Israel. E várias vezes aparece homem de Deus no texto, demonstrando realmente que Deus é um Deus presente. Os personagens: Deus é o principal dele, ele é soberano porque as vitórias de Naamã acontecem por meio dele. Ele é um Deus redentor porque ele redime Naamã. Ele é um Deus justo porque executa a sua justiça contra aqueles que se distanciam dos seus caminhos, punitivamente, como aconteceu com o moço. Ele é um Deus providente, que providencia não apenas grandes curas, como o caso de Naamã, mas cuida de pequenas coisas, como o machado, que era a necessidade dos discípulos dele. Eliseu é profeta de Deus. Naamã é importante, mas leproso.
É um gentil que confia em Yahvé. A menina também confia em Yahvé. O rei da Síria dá crédito a Yahvé, porém o rei de Israel despreza Yahvé. Percebe? Os pagãos e os que estão distantes, em condições miseráveis, como era daquela menina, como subjugada, escrava, mesmo naquela condição, ela ainda reconhecia que Deus era Deus verdadeiro em Israel. E este homem sentado no trono, que deveria ser o representante de Deus na esfera política, representando e cuidando do seu povo, sendo provedor e dando condições do seu povo, desfrutar das bênçãos da terra prometida, governando de modo justo, contrariamente, era um homem que duvidava do poder de Deus. E Geazi, mais uma vez, junto com o rei de Israel, é um israelita, um seminarista, provavelmente, que despreza o Deus. E aqui uma dica importante para vocês, jovens e adolescentes. Esse jovem aqui cresceu na igreja, mas o coração dele não estava no Deus verdadeiro. Cuidado. Não é estar na igreja, mas é depositar a confiança em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. E os discípulos dos profetas, que contrário a Geazi, que era um discípulo de profeta, que duvidava do poder de Deus e foi buscar pelas suas próprias forças e de modo furtivo recursos, esses discípulos dos profetas recorreram a Deus nas suas necessidades. Ambos estavam precisando. A situação realmente em Samaria, por causa do pecado, Deus havia retido as suas bênçãos, a mão de Deus estava já se apertando sobre aquele povo e eles passavam por muitas dificuldades. Então realmente havia necessidade de Geazi, e havia necessidade de discípulos dos profetas, que eles não tinham sequer dinheiro para comprar um machado. Pegaram emprestado e agora esse machado se perde, eles estavam enrolados. Como seria isso? Então um discípulo busca saída para suas necessidades de modo furtivo, não confiando no Senhor, enquanto o outro discípulo busca confiar em Deus, que é o Deus da sua provisão. O plano é essa ideia de que os três eventos que tem como marcação de início o capítulo 5, versículo 1, e o final da marcação, porque no versículo 8, aí sim, o cenário muda, o evento muda, a circunstância muda, mas este bloco, 5.1 até o 6.7, você não vê nenhuma marcação de mudança de tempo, de espaço, de lugar. Então há uma ordem desenvolvida aí nesse caso. E são três cenas que trazem um ensino geral. Isso é importante. Os três eventos narrados têm um ensino central, ou um grupo de ensinos para nós. O plano apresenta três temas teológicos principais: redenção em Naamã, juízo em Geazi e providência aos discípulos de Cristo. O tempo, eu já falei para vocês disso. Existem alguns aspectos de estilo. A expressão homem de Deus é todo o tempo repetida. Todo o tempo, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, para mostrar que há Deus em Israel condenando e tentando trazer o povo de volta, mas o povo continua obstinado. O capítulo 6 fala de modo pontual e rápido do profeta. Não sei se você presta atenção, mas eles chamam para ele vai, dizem que o problema aconteceu e ele resolve rapidamente. Há uma rapidez nisso, em Deus mostrar a sua graça aos seus necessitados. Também, os discípulos dos profetas são rápidos em obedecerem. Existem muitos contrastes, não sei se vocês viram isso, porém, o tempo todo no texto. E outro grande contraste que existe é que Naamã era um homem grande e a menina, uma menina pequena. O texto hebraico diz moça pequena e Naamã grande, mostrando esse contraste que há no texto. E aí algumas aplicações, irmãos. O último slide, algumas aplicações desse texto. Vocês depois pensam nesse texto com mais paciência, faz dele uma devocional para a sua vida. Eu realmente, sinceramente, eu creio que ler esse texto de 5.1 a 6.7 traz uma edificação muito grande para nós e algumas aplicações com o meu tempo avançado. Em Naamã você vê a redenção de Deus. Deus salva todo aquele que se achega a Ele. Deus salva aqueles que se achegam a Ele. Em Geazi você vê o juízo de Deus. Deus julga aqueles que o desprezam, mesmo estando na igreja, mesmo estando no seminário. Porque o que importa não é aquilo que você faz, onde necessariamente o fato simplesmente de você estar na igreja, ou o fato de você estar fazendo o seminário, o fato de você ser crente, professo há muitos anos. O fato é em quem você deposita a confiança do seu coração. Porque Deus é um Deus de juízo, que julga aqueles que desprezam a Ele. Mas Deus também é um Deus de providência.
que cuida dos seus servos. Em meio às necessidades deles, Deus vem ao encontro deles de modo gracioso, por menor que pareça ser. Por menor que pareça ser, Deus é aquele que vem ao encontro e supra as necessidades. Os seus servos não precisam correr por caminhos tortuosos em busca de suprir as suas necessidades. Eles podem confiar em Deus e andar nos caminhos do Senhor, sabendo que Deus é um Deus de provisão, um Deus que cuida dos seus servos, mesmo das menores coisas, como o machado. E Naamã, uma vez salvos, devemos servir ao Deus único. Em Geazi, é possível estar na igreja e ser incrédulo. Cuidado. Veja se você realmente só está na igreja, se você confia pessoalmente em Cristo Jesus. Nos discípulos dos profetas, Deus se preocupa até com as questões que parecem ser, aos nossos olhos, pequenas. É isso. É isso. Que Deus os abençoe.